12. Viver em outro mundo. Capítulo 347. Fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nós sublinhados Zawai e os outros já tinham se acostumado com isso nos últimos dias. Eles até mesmo considerariam estranho se ninguém atacasse eles à noite. Portanto, quando eles ouviram o barulho dos cascos, Zawai imediatamente abriu o monitor para observar a situação. Pouco depois, um time de cavalaria apareceu no monitor. O grupo contava com aproximadamente 500 pessoas, mas a cavalaria não estava com armaduras pesadas, eles tinham arcos e flechas, assim como lanças e espadas. Eles pareciam como uma cavalaria leve, usando apenas armaduras de couro. Mas nas celas desse grupo haviam várias cabeças de pessoas. Essa imagem deixou Zawai confuso. Olhando para o estado das cabeças, parecia que eles foram mortos há não muito tempo atrás. O que estava acontecendo? Depois de pouco tempo, a cavalaria chegou no acampamento de Zawai. Surpreendentemente, eles não atacaram Zawai, mas ao invés disso, eles pararam e desmontaram de seus cavalos. Uma cavalaria desmontada era uma mensagem de boa intenção. Desde que as pessoas sabiam que o principal poder de ataque dos soldados da cavalaria era quando eles estavam nas costas de suas montarias, uma cavalaria desmontada significa que eles não tinham nenhuma intenção de atacar. Zawai estava confuso. Enquanto ele olhava para a cavalaria, ele não sabia quais eram as intenções desse grupo. Neste momento, um cavaleiro deu alguns passos para frente e disse: "O homem que está na minha frente é o Sr. Wallace." Zawai assentiu: "Sou eu. E você é?" O homem imediatamente respondeu: "Este aqui é da família Shelley. Eu sou o capitão da cavalaria leve, Mitch. Eu sou responsável por escoltar o senhor. O senhor tem sido atacado nestes últimos dias, mas já que o senhor mudou de rota de repente, a família foi lenta para reagir. Por favor me perdoe." Ormaito. XD Zawai estava surpreso. Ele não pensou que a família Shelley o protegeria. Ele rapidamente respondeu: "Eu não ousaria." Então acabou sendo os amigos da família Shelley. "Por favor, sente-se. Shun, Shui, vão preparar algumas carnes de agali e um pouco de sopa de agali para esses irmãos." Shun e Shui obedeceram e imediatamente pegaram vários potes de suprimentos na carroça e prepararam um pouco de comida para Mitch e seu time. Vendo que Zawai os permitiu entrar no seu acampamento, Mitch relaxou. Então ele imediatamente mandou seus subordinados construírem várias tendas do lado de fora do acampamento e ter as cabeças removidas de suas celas. Zawai sabia sem perguntar que essas cabeças eram daqueles que o atacariam, mas foram mortos pelo grupo dessa cavalaria. Zawai pediu para Mitch se sentar próximo à fogueira. Ele olhou para Mitch e disse: "Irmão Mitch, você disse que vocês foram ordenados pela família Shelley para me proteger. Por que isso? Eu posso ter um pouco de comis para negociar com a família, mas eu não acho que o nosso relacionamento seja muito profundo." Zawai sabia que não havia sentido em andar em círculos quando conversava com soldados, então ele foi direto ao ponto. "Com certeza," Mitch imediatamente respondeu, "o senhor é muito educado. Embora o senhor tenha apenas um pouco de comis para negociar com a família, o senhor nos ajudou bastante. O senhor uma vez salvou um hotel na Fortaleza das 100 Batalhas, o que fez o Grão-Duque perseguir o senhor. A família se sentiu responsável pelo incidente, então nós queríamos enviar algumas escoltas para o senhor. Mas nossa família estava sendo suprimida pelo Grão-Duque Liueart por muito tempo, então eu só fui capaz de chegar hoje." Depois de ouvir Mitch, Zawai sabia que ele conseguiu chegar na família Shelley pelas suas ações recentes, fazendo a família enviar para ele alguns guardas para proteção. Esse era um bom começo. Zawai sorriu e disse: "Isso não é nada. Nós somos companheiros e acabou acontecendo de eu estar lá naquele momento e aquelas pessoas me usaram como uma desculpa, então eu naturalmente não poderia ignorar isso. Eu fiz isso não para ajudar sua família, mas para salvar minha reputação." Mitch riu e disse: "O senhor disse isso, mas a família não pôde deixar de sentir a responsabilidade. Em todo caso, esse assunto era por causa de nós, então a família nos enviou para escoltar o senhor e seu grupo. Deixe-me dizer ao senhor sobre algo, isso vai passar logo." Zawai olhou para Mitch e disse: "Por quê?"
A sua família já preparou um contra-ataque. Might não escondeu a verdade de Zhao Ai. Com um tom sério ele disse: ninguém pode suprimir a família Shelley e não pagar o preço. A família é uma família de negócios e geralmente não trabalha com nobres. A atenção da família é focada em fazer dinheiro, mas Liu Enart foi demais desta vez. A família não poderia ficar para trás por muito tempo. Zhao Ai assentiu. A família Shelley era uma das famílias de negócios de ponta no continente. Embora eles não fossem muito arrogantes quanto a família Marquet, eles também não seriam educados com aqueles que os ofenderam. Might olhou para Zhao Ai. Os membros da família consideram altamente o senhor. Nos últimos dias, Liu Enart estava tentando lidar com o senhor, mas você conseguiu afastá-lo repetidas vezes. Este feito atraiu nossa admiração. Zhao Ai sorriu fracamente e disse: se eu não tivesse essa capacidade, então eu não ousaria cooperar com a família Shelley. Além disso, se eu não tivesse essa habilidade, eu não andaria nessas águas turvas. Might sentiu a autoconfiança de Zhao Ai e estava tão contente que ele não pode deixar de rir. Ele sorriu para Zhao Ai e disse: o senhor é realmente uma pessoa franca. Ah, eu realmente gosto de fazer amigos com pessoas como o senhor. Zhao Ai também riu. Eu também gosto de fazer amigos com pessoas como você, simples e diretas. Fazer amizades com nobres é muito cansativo. Ah! Neste momento, Shui já tinha preparado a sopa de argali. Essas carnes de argali foram feitas na fortaleza da Montanha de Ferro. Basta colocar na água quente e esperar um tempo, então você já poderia comê-la. Embora não tenha o gosto de carne de argali fresca, era absolutamente uma delicadeza neste tipo de clima. Depois de comer, Might voltou para descansar, mas não antes de deixar 50 homens para serem os guardas noturnos. Eles vieram desta vez para proteger Zhao Ai, então obviamente eles não poderiam deixar os homens de Zhao Ai serem os guardas noturnos. Com os homens de Might sendo os guardas noturnos, o grupo de Zhao Ai naturalmente dormiu com extremo conforto. Depois de tomar seu café da manhã, Zhao Ai e os outros correram para a cidade Rio Puro sob a proteção de Might. Zhao Ai com certeza sabia que Might já sabia sobre seu paradeiro e podia alcançá-los a qualquer momento. Eles simplesmente não fizeram isso porque eles queriam ver a força de Zhao Ai e determinar se Zhao Ai era qualificado o suficiente para ter o suporte da família. As pessoas da família Shelley sabiam que proteger Zhao Ai significava que eles estavam dispostos a prosseguir a sua cooperação com ele. Para uma grande família como a família Shelley, as pessoas com quem eles formavam conexões deveriam ser competentes o bastante, senão, eles não seriam capazes de corresponder com o status da família. Depois de observar nesses últimos dias, a família Shelley julgou que Zhao Ai tinha capacidade suficiente para cooperar com eles. Assim, Might apareceu. Zhao Ai não sentou dentro de sua carruagem hoje, mas ficou do lado de fora da carruagem. Might estava do seu lado direito nas costas do cavalo. Zhao Ai olhou para a carruagem de Ruin e disse para Might: nos estabeleceremos dentro da cidade Rio Puro por alguns dias para nos recuperar, assim como resolver o problema da jovem senhora. Todos os seus guardas de escoltas estão mortos, então ela não poderia ir estudar na cidade Carson mais. Então eu enviarei uma carta para o Grão-Duque Evan e fazê-lo mandar pessoas para buscar Ruin aqui. Quando eu receber a resposta do Grão-Duque Evan, eu deixarei a cidade Rio Puro e seguirei para a cidade Água Celestial. Quando essa hora chegar, eu vou ter que incomodar você para lidar com a segurança de Ruin. Might sorriu e disse: é claro, enquanto eles forem hóspedes dentro do Hotel Shelley, nós certamente garantiremos a sua segurança. Sem mencionar que o Lorde da cidade tem conexões com o nosso Hotel Shelley. Então a segurança da jovem senhora Ruin não será um problema. Zhao Ai assentiu: isso é bom. Então você está dizendo que a cidade Rio Puro está sob o domínio da família Shelley? Então nós deveríamos estar seguros lá, certo? Might sorriu. Embora não possa ser o nosso domínio, a cidade Rio Puro poderia ser considerados nossa casa. Lá, ninguém poderia nos tocar. Mesmo se o imperador do Império Rosen queira lidar conosco, nós teríamos muitas maneiras de recuar. Zhao Ai assentiu e disse: bom, suas palavras fazem-me sentir aliviado. Certo, se eu quiser ir para a cidade Água Celestial, qual seria o caminho mais fácil de chegar lá? Might sorriu fracamente: seria andando de navio. A cidade Rio Puro fica do lado do Rio Puro, e o rio se estende até a cidade Água Celestial. Então você pode chegar lá por este corpo d'água.
Assim, se você quiser viajar rapidamente até a cidade Água Celestial, viajar de navio seria o método conveniente. Zhao Ai assentiu. Bom, então nós vamos esperar pelo navio para atravessar o Rio Puro. Você não precisa me proteger mais quando eu for para a cidade Água Celestial. Além disso, o quanto você sabe sobre a cidade Água Celestial? Might sorriu. Não muito. Você deveria saber que o QG da família Shelley não está dentro do Império, mas a família está planejando se mover aqui. Embora o Império seja muito agradável, eles têm uma coisa que é certa, que é estar bem no centro do continente. Não apenas está situado no centro do continente, seus canais de troca também são muito adequados para negócios. Então a família sempre quis mover o QG para o Império Rosen, e a cidade Água Celestial é a cidade que mais nos interessa. A cidade é um porto natural, capaz de atracar navios de grande porte, e por lá, você pode ir diretamente para o sul em direção à dinastia das ondas do oceano diretamente. Para o norte, você seria capaz de chegar na pradaria dos Homens-Fera. Alguém poderia dizer que o centro do tráfego marítimo está no Império Rosen. Mas a cidade está sob o governo da família Calci, e a família Calci é uma das famílias mais nobres do Império. Eles seguram um grande poder e a cidade Água Celestial é a bolsa de dinheiro da família. Ninguém mais poderia tocá-la. Portanto, nossas forças lá seriam apenas pequenas. Os outros são os mesmos. Até a igreja radiante que está no continente inteiro é muito impopular lá. Zhao Ai assentiu. Ele não disse nada e mais importante, ele poderia simplesmente dizer para Milt que a família Calci era basicamente a Liga dos Magos Negros. Para tal família permitir que a igreja radiante estabeleça uma posição em seu próprio domínio seria loucura. Milt se virou para Zhao Ai e disse, por que pergunta senhor? O senhor quer fazer negócios com a família Calci. Essa família sempre manteve o perfil baixo. Apenas algumas pessoas no continente conseguiram cooperar com eles. Eu temo que fazer negócios com aquela família não será fácil. Zhao Ai assentiu e disse, eu simplesmente estou perguntando. Você deveria saber que eu tenho um negócio dentro da pradaria e a cidade Água Celestial tem um porto que poderia ser usado para ir para a pradaria diretamente. E a taxa também não é alta, portanto, eu decidi ir para essa cidade para fazer negócios. Além disso, eu também ouvi que a cidade Água Celestial é totalmente controlada pela família Calci. Então se eu for lá, como poderia o Grão-Duque Liuenart ser capaz de me tocar? Might assentiu, ele absolutamente não ousaria. Todo mundo dentro da cidade Água Celestial reporta a família Calci. Enquanto você se estabelecer lá, ele ainda precisaria passar pela família Calci. É precisamente por causa disso que muitos mercantes se reúnem na cidade Água Celestial pela proteção da família Calci. Zhao Ai não esperava que a família Calci teria esse controle sobre a cidade Água Celestial. Mas era melhor para Zhao Ai, com esse tipo de controle, ninguém seria capaz de mexer com ele. O grupo não se apressou, mas quando as pessoas na estrada os viram, eles imediatamente abririam caminho. A cavalaria pendurou a bandeira da família Shelley. Nesse momento, se alguém ousasse atacá-los, eles estariam ofendendo a família. Não havia muitas pessoas no continente que tivesse tanta coragem. Se a família Shelley realmente colocasse o pé nisso, até mesmo o imperador do Império Rosen precisaria se comportar temporariamente. Apenas um sujeito como o Grão-Duque Liuenart, que não sabia sobre a imensidão do céu e da terra, ofenderia alguém como a família Shelley. Embora se você fosse mencionar uma família mercantil, a primeira coisa a entrar na mente das pessoas seria a família Marquet, mas isso só acontecia porque a família Marquet era muito arrogante e, assim, eles deixaram uma impressão muito profunda nas pessoas do continente. No entanto, se alguém realmente entende essas particularidades do continente, a família Shelley também era uma potência que não poderia ser ofendida. Para sua família ser capaz de abrir hotéis por todo o continente era uma testemunha de sua força. A indústria de hotelaria era um negócio muito lucrativo, mas por muitos anos, a família Shelley sempre esteve no pico da cadeia de negócios de hotelaria. Esse fato não era o bastante para explicar sua capacidade. Haviam até mesmo rumores no continente que a toda poderosa família Marquet uma vez tentou aprofundar suas mãos no negócio de hotelaria, fazendo-os entrar em conflito com a família Shelley. Mas, no final, a família Marquet não foi capaz de balançar a posição da família Shelley. Isso deveria ser o bastante para explicar o poder da família. Atualmente,
Zhao Ai era como uma pequena aranha, tricotando sua rede pouco a pouco, e quando ele terminasse, ele teria força para reviver a família Buda. Obviamente, a família Shelley era uma parte indispensável dessa rede. Com tal colaborador forte, a rede de Zhao Ai seria mais robusta e mais resistente ao ser pega de surpresa. Sem pararem, o comboio já podia ver a cidade Rio Puro quando deu meio-dia. Mas ainda havia um caminho a percorrer. Embora eles pudessem ver a sombra da cidade, eles ainda teriam mais 2 horas de viagem para chegar lá. Zhao Ai e os outros simplesmente comeram dentro de suas carruagens e não pararam. E Mitch, que estava ao lado de sua carruagem, apenas comeu um pouco de ração seca e continuou sem parar. Viver em outro mundo. Capítulo 348. Estava na parte da tarde quando o comboio de Zhao Ai chegou na cidade Rio Puro. A cidade Rio Puro não apenas ficava do lado do Rio Puro. A água usada para seu fosso era diretamente originada do rio em si. Eles artificialmente redirecionaram uma pequena porção da água do rio, efetivamente fazendo uma rota ramificada para a passagem de água. Por causa disso, apesar dos portões das cidades serem comuns, havia também 2 portões d'água que permitiam que navios de tamanho médio e pequeno aproximassem da cidade. A cidade Rio Puro era muito grande. Era uma cidade grande o bastante para suportar 1 milhão de residentes. Numa época em que edifícios altos eram incomuns, você pode imaginar quão grande era tal cidade. O grupo de Zhao Ai entrou na cidade através de seu portão oeste. Uma vez que eles entraram, Zhao Ai podia sentir as peculiaridades desta cidade. Primeiro, haviam muitas pessoas andando por aí, mais numerosas que as grandes cidades do Império Aksu. As ruas das cidades estavam extremamente densas com pessoas. Se essas pessoas não usassem roupas diferentes, Zhao Ai teria pensado que ele tinha retornado para a China. Felizmente havia muitas escoltas para abrir os caminhos para eles. Os pedestres imediatamente abriram caminho vendo sua carruagem. Pouco depois, o grupo chegou na porta da frente do Hotel Shelley na cidade Rio Puro. Essa filial era bastante diferente das outras filiais. O hotel era muito alto. Zhao Ai podia contar mais de 12 andares no prédio. Sem concreto, era muito difícil construir uma estrutura tão alta. Tão depressa quanto eles chegaram no hotel, os atendentes dentro imediatamente os receberam. Os atendentes conheciam Mid, então eles imediatamente se encarregaram de cuidar das montarias e as levaram para o pátio traseiro. Eles fizeram o mesmo com a carruagem de Zhao Ai. Zhao Ai não precisou se preocupar sobre isso, já que havia alguém que veio cuidar de sua carruagem. Quando o grupo entrou no hotel, o gerente do hotel veio cumprimentá-lo. O gerente se chamava Mari. Ele tinha uma grande altura e grande estatura. Se ele não usasse roupas de negócios feitas de seda, Zhao Ai o teria confundido com um guerreiro. O gerente não disse nada sem sentido para Zhao Ai e imediatamente arrumou suas acomodações. O gerente lhes deu as melhores suítes no hotel e deixou Zhao Ai e os outros descansarem. O que surpreendeu Zhao Ai era que havia um elevador dentro do hotel que parecia funcionar com eletricidade. Mas com uma inspeção mais cuidadosa, estava de fato funcionando com magia. Zhao Ai não era o único surpreso. Laura também estava bastante chocada. É preciso saber que a energia usada por esse elevador não era gratuita. Pode-se imaginar os custos de tal engenhoca. Além do Hotel Shelley, ninguém em outro lugar ousaria instalar uma coisa dessas. A grande diferença entre o Hotel Shelley da cidade Rio Puro e os outros lugares era que haviam muitos hóspedes aqui, então os negócios estavam particularmente em alta. Aqui, a bem vestida nobreza que usava roupas de seda não era incomum. Mercantes que usavam o mesmo nível de qualidade de roupas também estavam presentes, demonstrando ainda mais a delicadeza do hotel. Quando os outros viram Zhao Ai, eles não se importavam muito. Zhao Ai estava andando junto com Mid, então eles apenas pensaram que ele era alguém da família Shelley. Depois de se estabelecer no hotel, Zhao Ai imediatamente liberou uma águia de sangue para enviar uma carta para Ivan. A razão para ele não ter enviado a águia antes, era que ele não sabia se eles seriam capazes de ficar num único lugar por um longo tempo. Mas agora que eles estavam dentro da cidade Rio Puro, ele agora era capaz de enviar sua carta, dizendo para Ivan buscar Rin. Zhao Ai não deixou Shun montar na águia. A última vez, foi usado apenas para testar as capacidades da águia. Desta vez, esse método era desnecessário. Além disso, era atualmente inverno, então com a velocidade e latitude da águia, o cavaleiro seria congelado.
A resposta de Evan veio rapidamente naquela mesma noite. Evan não permitiu que Huyen ficasse dentro da cidade Rio Puro, mas ele pediu para Zhao Ai levá-la para a cidade Água Celestial, onde ele enviaria um navio para buscá-la. Isso deixou Zhao Ai surpreso, mas quando ele se lembrou que Huyen não era uma boa companhia para viajar com ele, Zhao Ai imediatamente sentiu uma dor de cabeça. Huyen tinha previamente lhe dado problemas no território Ixa. Agora que ela estava sendo extremamente comportada, isso fez com que Zhao Ai duvidasse profundamente. No próximo dia, quando Zhao Ai e os outros tomaram seu café da manhã, ele disse para Huyen sobre o plano de Evan para ela. Então Zhao Ai pediu a Mixi para ajudá-los a arrumar a embarcação para eles embarcarem. Esse era um assunto extremamente fácil de se fazer para alguém como Mixi. Mas mesmo assim, eles não puderam partir hoje, tinha que ser apenas no próximo dia. Zhao Ai não se importou. Embora houvessem embarcações para ir à cidade Água Celestial, eles não poderiam simplesmente embarcar numa. Havia navios que eram muito atrativos para piratas, então apenas pegar um navio qualquer não era uma coisa prudente a se fazer. Embora Zhao Ai não tivesse medo deles, Ming não podia apenas permitir que isso acontecesse. Zhao Ai os pediu para preparar um navio para eles, então se seu navio fosse atacado por piratas, seria feio para sua reputação. Desde que eles estavam ficando dentro da cidade Rio Puro por mais um dia, Zhao Ai não apenas se escondeu dentro do quarto do hotel. Ele foi dar uma voltinha pela cidade, enquanto, ao mesmo tempo, ele comprava muitas coisas. A maioria das coisas eram alguns itens que as pessoas da pradaria mais precisavam. O que as pessoas na pradaria mais precisavam? Primeiro era grão. Segundo era sal. E terceiro era ferro. Grão, nem é preciso dizer. Isso era o que a pradaria mais faltava, seguido pelo sal, tanto que os homens fera gostavam de consumir sal. Seu apetite por ferro era simplesmente o mesmo. É preciso saber que não havia absolutamente nenhuma maneira de procurar ferro nas pradarias, então todos os trabalhos com ferro dentro da pradaria foram trazidos do território humano. Mas entre os humanos, esses três itens não eram o que eles precisavam com urgência. E desde que Zhao Ai já produziu comida e grão por si mesmo todo santo dia, ele apenas trouxe sal e ferro, assim como outras diversas commodities diárias. Já que eles se estabeleceram dentro da pradaria por bastante tempo, ele já sabia o que as pessoas daquele lugar mais precisavam, e com a ajuda de Laura, Zhao Ai não se preocupou que ele pudesse comprar algo que fosse inútil. Com relação às ações de Zhao Ai, Ming não disse nada. Isso era o que um empresário possivelmente faria de qualquer jeito. Se o mercante apenas pensasse em batalhas e não fizesse nenhum dinheiro, então que tipo de mercante seria esse? No próximo dia, Zhao Ai e os outros comeram seu café da manhã e se prepararam para partir. Do lado de fora das docas da cidade, havia um navio indo para a cidade Água Celestial que a família Shelley conhecia muito bem. Então o grupo embarcou naquele navio. Quando eles chegaram nas docas, Zhao Ai estava chocado. Ele realmente subestimou a doca da cidade. Não havia menos que 1000 embarcações grandes e pequenas atracadas. O maior deles pareciam carregar mais de 500 quilos de carga, e isso não era um número pequeno. Felizmente a superfície do Rio Puro era muito vasta, enquanto sua profundidade também era muito adequada. Senão, não seria capaz de acomodar esse número de navio. Zhao Ai e os outros embarcaram no grande navio na doca. O navio era muito grande, poderia carregar 500 quilos de carga com bastante facilidade. O navio tinha 3 mastros e além de carregar a carga, também aceitava passageiros a bordo. Mig já tinha arranjado os quartos não apenas para o grupo de Zhao Ai, mas também para suas bestas mágicas. Essa era a primeira vez de Zhao Ai embarcando num navio depois de chegar no continente Ark. Ele havia embarcado num navio na Terra, mas o navio já era feito de aço. Ele não esteve dentro de um navio de madeira antes. Depois de entrar na embarcação, Mig também introduziu Zhao Ai para o capitão do navio. O capitão se chamava Stack. Ele tinha uma barba cheia em seu rosto, com uma grande altura e grande estatura, e devido a estar a bordo do navio por anos, ele tinha uma pele bastante bronzeada que o fazia parecer muito robusto. Ele também usava uma expressão fria. Mas ele foi extremamente amigável quando conheceu Zhao Ai. Parecia que ele já conhecia Mig por muito tempo. No entanto, sua aparência não foi o que atraiu a atenção de Zhao Ai. Observando mais de perto, Zhao Ai notou que ele era realmente um guerreiro de 7º nível. Zhao Ai também prestou atenção na equipe a bordo.
Seus corpos não eram fracos, e enquanto eles usavam armas, eles também operavam as várias balistas montadas no navio. Zhao Ai realmente esqueceu que esses navios precisavam ser capazes de se proteger quando eles iam viajar, então era muito natural para eles estarem equipados com armas. Esse era um navio arranjado por Mid, ele não poderia apenas pegar um navio que ele não era confidente. Então Zhao Ai também confiou no navio. Depois de obter o consentimento de Stark, Zhao Ai explorou ao redor a embarcação. Além de Zhao Ai, a embarcação provavelmente tinha mais de 1000 passageiros. Alguns eram mercantes, enquanto alguns outros eram civis que queriam visitar a cidade Água Celestial. E os alojamentos eram claramente divididos, onde os deques inferiores eram mais baratos. Depois de perguntar por aí, Zhao Ai descobriu que a viagem da cidade Rio Puro para a cidade Água Celestial levaria aproximadamente 5 dias de navio, mas se eles estivessem viajando por terra, levaria aproximadamente meio mês mais ou menos. A superfície do Rio Puro era vasta, então não havia muita oscilação no navio, mas mesmo assim, Meg desenvolveu enjoo marítimo. Zhao Ai não tinha outra escolha além de fazê-la retornar para seu quarto e mandá-la de volta para o espaço. Laura já tinha viajado muito, então era natural que ela não ficasse enjoada. Ao invés disso, ela estava extremamente animada e seguiu Zhao Ai na exploração do navio inteiro com Nier. Huin era usual, sendo bem comportado e ficando dentro de seu quarto e não saindo. Se não fosse pelas ações anteriores de Huin, Zhao Ai poderia ter pensado que ela tinha ficado louca. Quando Zhao Ai estava começando com suas viagens, ele podia ver Huin quase todo dia. Mas agora, Huin comeu todas as suas 3 refeições do dia dentro de seu quarto. Quando eles estavam dentro da carruagem, ele não seria capaz de vê-la. Mesmo quando eles ficaram dentro de suas tendas, quando eles estavam viajando, Huin ainda ficaria dentro da tenda. Ela parecia estar se escondendo de Zhao Ai. Nesses dias, Zhao Ai já tinha se acostumado com ela. Mas ele ainda estava preocupado. Ele estava com medo de que Huin tivesse desenvolvido algum tipo de doença. Se fosse isso, então ele não sabia como se explicar para Ivan. O propósito inicial de Ivan era deixar Huin entrar em contato com Zhao Ai, tanto quanto possível. Embora Zhao Ai já tivesse Laura e Meg, ter mais de uma esposa era bastante normal no continente. Depois de ver a transformação de Zhao Ai, Ivan fez seus planos. Mas parece que seus pensamentos foram desperdiçados. Huin não entrou em contato com Zhao Ai frequentemente, então como eles poderiam discutir como conseguir se comprometer um com o outro? Viver em outro mundo. Capítulo 349. Depois de 3 dias a bordo do navio, Zhao Ai não experimentou nenhum desconforto. Ao invés disso, ele conseguiu fazer alguns amigos entre os passageiros, assim como se familiarizar mais com Stark. Navio seria assim. Zhao Ai não era exatamente uma pessoa mal-humorada, e adicionando ao fato que as pessoas que estavam a bordo no navio geralmente eram amantes de vinho, Zhao Ai naturalmente forneceu seu kumis. Essa era a primeira vez que Stark bebeu esse vinho, então naturalmente o capitão do navio estava muito feliz. O kumis que Zhao Ai produziu não era o mesmo que os outros vinhos alcoólicos de baixo nível. Ele tinha sido capaz de fazer um vinho conter 40% de teor alcoólico. Um único gole é tudo que você precisa para provar sua potência. Esse vinho com alto teor alcoólico nunca tinha aparecido no continente antes. Stark tinha se tornado uma das primeiras pessoas que eram capazes de beber esse vinho, mas ele conseguiu ficar bêbado depois de tomar apenas alguns goles. Felizmente, o vinho de Zhao Ai não deu ressaca nas pessoas, então o capitão simplesmente dormiu. Embora ele já estivesse bêbado depois de uma pequena quantidade, Stark absolutamente amou o vinho de Zhao Ai. Seu sabor era muito gratificante, especialmente para o beberrão Stark. Mas Zhao Ai não lhe deu o mesmo tipo de vinho, mas, ao invés disso ele pegou outro, que tinha menos quantidade de teor alcoólico nele. Contudo, Stark ainda gostou, então ele perseguiu Zhao Ai para comprar mais desse tipo de vinho. Zhao Ai foi generoso e diretamente deu para Stark 25 quilos de vinho, permitindo que a impressão de Stark para Zhao Ai disparasse. Zhao Ai ficou no topo do convés do barco, assistindo às outras embarcações indo e vindo. Ele sabia que, já que o Rio Puro era bastante cheio, navios estariam visíveis o tempo todo. Realmente parecia que esse Rio Puro era o rio mais ocupado no Império Rosen inteiro. Laura estava de pé do lado direito de Zhao Ai e olhou para o cenário. Irmão Ai, que tal nós pegarmos um navio para o nosso uso mais tarde?
Cena fofa tbmkkkk. Zhao Ai sorriu e disse, certo, nós temos que pegar um navio mais tarde para que nós possamos chegar na pradaria mais facilmente. Nós também poderíamos usar para ir experienciar os vastos mares. Laura sorriu. Bom, eu já sou uma adulta, mas eu ainda não vi o mar. Eu realmente quero ver como se parece. Zhao Ai mostrou um leve sorriso. Não se preocupe. No futuro, você será capaz de ver sempre que você quiser. Ah. Neste momento, Zhao Ai sentiu o barco tremer. Zhao Ai imediatamente pensou que deveria haver algo de errado quando o casco do barco balançou de novo. Vendo que o estado do barco não era normal, Stack também correu para o lado do barco e olhou atentamente para a água. Embora ele não soubesse o que eles estavam olhando, Zhao Ai também olhou para o rio. Havia uma sombra escura no fundo da água, que estava do lado do barco. A cabeça da sombra não era muito pequena. Zhao Ai olhou confuso para a sombra escura e perguntou para Stack, Stack, o que é isso? Foi isso que colidiu com o navio? Doped que é você? Stack assentiu, certo, isso que colidiu com o navio. Essa é uma besta mágica única do Rio Puro, uma tartaruga flecha. Essas bestas são notórias aqui, elas são muito grandes, sua força não é algo para se zombar, e suas conchas são muito especiais. Ela tem um chifre de aproximadamente 1 metro de comprimento na frente que se parece com uma espada. Além de sua concha, ela também tem escamas duras que são muito difíceis de lidar contra. Mais importante, essa tartaruga gosta de se chocar contra embarcações. Nosso navio ainda está seguro desde que tem um casco grosso. Então nós não precisamos nos preocupar por hora. Mas se ele continuar se chocando contra o navio, é possível fazer um buraco no casco. Isso seria perigoso. Então nós não podemos apenas permitir isso. Zhao Ai perguntou curiosamente, o que vocês estão planejando fazer? Atirar nele com flechas. Isso é efetivo? Stack assentiu, nós apenas mandaremos tiros de aviso. Essa coisa é bastante covarde. Algumas vezes leva apenas alguns tiros para fazê-los recuar. Mas se possível, nós podemos capturá-lo. Essa coisa é uma iguaria. Enquanto ele estava dizendo isso, Stack sinalizou para sua equipe preparar as flechas, enquanto Zhao Ai os assistia. Essas flechas eram diferentes das flechas de balista usadas no continente. A diferença entre os usados aqui e os usados em terra era que as flechas realmente tinham cordas amarradas neles. Sob o comando de Stack, a equipe rapidamente carregou as flechas nas balistas, enquanto eles continuamente atiraram nas sombras, produzindo massivas ondulações na superfície do rio. Pouco tempo depois, sangue vermelho podia ser visto aparecendo na água, enquanto a equipe puxava as flechas de volta para o barco. Neste momento, o marinheiro gritou, Capitão, a flecha deve ter agarrado em alguma coisa, possivelmente a tartaruga flecha. Assim que Stack ouviu isso, ele imediatamente ficou feliz. Ele respondeu, sério? Fantástico. Rápido, todo mundo, vem ajudar a puxar a bordo. Então a equipe colocou todo o seu esforço para puxar a corda, enquanto Zhao Ai e Laura observavam do lado. Depois de pouco tempo, a equipe conseguiu puxar a flecha para a superfície. Na ponta tinha uma tartaruga flecha pendurada na corda. A tartaruga flecha era como Stack disse, tinha 5 metros de comprimento, tinha um chifre na sua cabeça que estava conectado à sua concha. Sua pele lembrava intimamente daqueles jacarés e parecia muito grossa. Mas no final, a flecha do Stack conseguiu penetrar na pata da tartaruga. Mesmo com o esforço da tartaruga flecha, ele não conseguiu se desprender do arpão. A tartaruga flecha aparentava ser muito agressiva. Frequentemente ela abria sua boca para rugir, mostrando para Zhao Ai os caninos dentro de sua boca. Isso era definitivamente uma besta mágica capaz de fazer ataques fortes. Neste momento, um marujo estava preparado para atirar novamente para matar a tartaruga. Puxar a tartaruga a bordo enquanto ainda estava viva era uma coisa muito perigosa para fazer, já que os ataques da criatura não eram fracos. Vendo que o marujo estava quase atirando o arpão, Zhao Ai rapidamente interveio. Espere. Não atire. Stack, que tal você vender essa tartaruga para mim? Stack encarou. Por que você quer isso? Zhao Ai sorriu fracamente. Você deixa isso comigo, então você vai vender? Stack sorriu e disse, por que vender? Eu darei isso para você. Nós simplesmente o capturamos de qualquer forma. Zhao Ai estava feliz.
Ele não foi educado. Quando ele chegou ao lado do barco e acenou sua mão, imediatamente mandando a tartaruga flecha para o espaço. Esse era um novo tipo de besta mágica que talvez poderia ajudar Zhao a atualizar o rancho. Ele não se importava com suas feridas, já que o espaço poderia simplesmente curá-lo. Quando Stark viu a maneira que Zhao pegou a tartaruga, sua expressão mudou. Embora ele fosse apenas o capitão de um navio, ele também tinha muita experiência. Para Zhao fazer o que ele acabou de fazer, mostrou que ele tinha um item espacial com ele. Para uma pessoa ter um item espacial, o seu status não deveria ser baixo. Stark não pensou que Zhao seria o proprietário de tal item. Deve-se saber que itens espaciais eram símbolos de status no continente. Era normal para famílias da grande nobreza não ter um. Ainda assim, Zhao realmente tinha um, claramente mostrando suas capacidades. Embora Stark não fosse um nobre, ele tinha conhecido muitos nobres antes. Nos últimos dias que ele interagiu com Zhao ele viu que Zhao era bastante diferente de muitas maneiras. Zhao não tinha a arrogância inata que os nobres geralmente tinham. Com todas as suas interações com Stark, ele não mostrou nem mesmo um pouco de desdém. Isso fez Stark se sentir tocado. Agora vendo Zhao revelar seu item espacial, Stark não pode deixar de reavaliar sua percepção do status de Zhao. Stark conhecia a família Shelley muito bem. Ele frequentemente ajudou a família a transportar sua carga. Quando ele viu Zhao estando acompanhado de Mid, assim como a ausência do emblema da família Shelley com ele, Stark pensou que Zhao não era um membro da família Shelley. Mas ele não esperou que Zhao possuísse um item espacial. Isso fez Stark pensar que Zhao poderia ser membro da linhagem direta da família Shelley. O pequeno incidente no Rio Puro foi apenas uma pequena distração. Zhao conversou com Stark por um tempo e depois retornou para seu quarto. Ele queria rapidamente dar uma olhada se o espaço subiu de nível depois de pegar a tartaruga flecha. Ele queria ver quais mudanças o rancho sofreria quando chegasse no nível 10. No entanto, era uma pena que a tartaruga flecha não foi o bastante para atualizar o rancho para o nível 10. Se tornou apenas como qualquer outro animal dentro do espaço. O KTT Zhao não se importou que o rancho não subiu de nível. Mas esse incidente deu a Zhao uma nova ideia. Embora houvessem muitos animais na Terra, os rios, lagos e mares também tinham muitas plantas e animais dentro, possivelmente ainda mais do que na Terra. Se Zhao pudesse pegar algumas plantas e animais do rio, nivelar o espaço não seria difícil. Laura, que sentou perto de Zhao disse: Irmão que tal se nós absorvemos diretamente a água do rio? Isso funcionará. Zhao congelou. Ele não pensou sobre isso. Absorver diretamente a água do rio? Esse método valia a pena tentar. Zhao assentiu: nós tentaremos, mas nós devemos esperar por uma oportunidade apropriada. Em 2 dias nós chegaremos na cidade Água Celestial. Nós não apenas podemos absorver a água do rio lá, nós também poderemos pegar um pouco de água do mar também. Isso deveria ser o bastante para nivelar o espaço. O rancho tem atualizado lentamente recentemente, mas a fazenda não nivelou desde então. Quando nós chegarmos na cidade Água Celestial seria melhor encontrar mais plantas únicas para atualizar a fazenda rapidamente. Quando nós conseguirmos curar a água do nada, então nós podemos relaxar. Laura concordou: certo, nós realmente precisamos atualizar a fazenda, o mais breve possível. Mas atualmente é inverno, plantas não são exatamente abundantes nesse momento. A maioria delas teria murchado por agora nos últimos meses. Se nós quisermos nos livrar do efeito da água do nada, eu temo que nós teremos que esperar até a primavera. Zhao assentiu: nós podemos esperar, não precisa se preocupar sobre isso por hora. Nós já esperamos por muito tempo, então não deveria ser nenhum problema esperar mais. Além disso, quando nós chegarmos na cidade Água Celestial, nós ainda precisamos nos estabelecer. Laura também assentiu e disse: nós atualmente temos MIT para nos proteger, mas isso significa que nós atualmente somos identificados como membros da família Shelley. Isso pode nos dar problemas mais tarde. O que eu acho é que a família Shelley dependerá disso para nos amarrar a eles. Com isso, outros podem pensar 2 vezes quando cooperarem conosco. Irmão você acha que isso vai afetar a nossa cooperação com a família Calci? Zhao balançou sua cabeça. Não deveria, nós somos pessoas da Liga dos Magos Negros. Tecnicamente,
Nossa conexão com a família Calci é muito mais próxima do que com a família Shelley, então eles não deveriam duvidar das nossas intenções. Viver em outro mundo. Capítulo 350. Laura assentiu. Se nós realmente pudermos formar um relacionamento com a família Calci, então certamente seria uma coisa boa para nós. Dessa forma, se nós decidirmos revelar a nossa identidade no futuro, ninguém ousaria dizer nada. Zawai sorriu. Se nós não revelarmos, então ninguém descobriria. O nosso território está no Império Aksu de qualquer forma. Se nós deixarmos as pessoas saberem quem nós somos, então nós sempre entraremos em problemas e isso seria irritante. Laura concordou. Embora Kair pudesse fazê-lo sobreviver dentro da névoa venenosa, não era uma proteção completa. Haviam muitos nonos níveis em todo o continente, assim como pessoas com técnicas divergentes. Além disso, eles não deveriam subestimar a força por trás do Império. Agora mesmo, eles não eram apenas inimigos do Império Aksu, havia também a mais formidável Igreja Radiante. As capacidades da Igreja Radiante eram massivas. Além disso, magia do elemento luz tem qualidades que podem suprimir a névoa venenosa. Se a Igreja Radiante realmente vier a descobrir a identidade de Zawai, eles certamente iriam para as Terras Negras. Essa situação era o que Zawai não queria que acontecesse. Quando Zawai viu que Laura não disse nada, ele continuou. Qual é a situação com o seu subordinado que foi para a pradaria? Zawai estava naturalmente perguntando sobre Atai, o subordinado de Laura que estava na pradaria. Originalmente, Zawai pretendia conhecer Atai quando ele chegou na pradaria. Juntos eles iriam para a cidade do Deus Besta. Mas por causa do assunto de Wallace, isso não aconteceu. No entanto, Laura ainda instruiu Atai para ir à cidade do Deus Besta para agir como uma equipe avançada. Laura assentiu. Eu recebi uma informação há alguns dias. Ele já chegou na cidade do Deus Besta. Agora ele está atualmente compreendendo a situação lá. Zawai assentiu. Isso é bom. Atualmente, o irmão Wallace é o nosso cliente lá. Mas sua tribo sozinha não pode consumir todos os nossos grãos. Nós devemos ir para a cidade do Deus Besta mais tarde e esperançosamente entrar em contato com outras grandes tribos de guerra. Eu acho que depois que nós tivermos nos estabelecido na cidade Água Celestial por algum tempo, nós veremos se tem um navio indo para a pradaria dos Homens-Fera. Então nós embarcaremos nele. Laura franziu a testa. Eu acho que nós deveríamos esperar até a primavera chegar antes de nós voltarmos para a pradaria. Não há negócios lá neste momento. Os Homens-Fera já prepararam grãos para sobreviver no inverno. Ir lá seria uma perda de tempo. Zawai sorriu fracamente. É exatamente porque todos os mercantes pensam que não tem oportunidade que nós temos que ir lá. Quem sabe, algum evento especial possa acontecer. Depois de dizer isso, Mary de repente disse enquanto ela estava olhando para o monitor. Jovem mestre, alguma coisa não está certa. O casco do navio parece estar tremendo mais e mais. Zawai olhou por um momento e então ele deixou o espaço com Laura. Depois de sair, ele podia claramente sentir a violenta tremedeira do navio. Parecia o ataque da tartaruga flecha anterior, mas muito mais intenso. Zawai imediatamente chegou no convés superior junto com Laura. O rosto de Stack estava rígido, enquanto olhava para o rio. Zawai rapidamente foi até o seu lado e viu muitas tartarugas flecha. Aquelas tartarugas flecha pareciam bater no navio sem parar. Quando ele viu a situação, Zawai não pode deixar de franzir a testa e perguntar. Stack, o que é tudo isso? Essas tartarugas flecha ficaram loucas. Stack balançou sua cabeça e disse. Elas não estão loucas, mas é bastante similar. Conspiraram contra nós. Tartarugas flecha gostam de um tipo de madeira conhecido como madeira de cedro perfumada. Assim, enquanto um navio for feito com esse material para viajar pelo Rio Puro, eles seriam frequentemente atormentados por ataques das tartarugas flecha. Meu navio acabou de ser reparado na cidade Rio Puro, então eu suspeito que eles podem ter usado madeira de cedro perfumado para remendá-lo e então eles apenas cobriram com tinta. A tinta imediatamente saiu ao tocar na água, revelando a madeira debaixo d'água. A tartaruga flecha deve ter sentido o cheiro, assim eles atacaram nosso navio. Zawai olhou, então sua expressão mudou enquanto ele olhava para Mitch. Mitch também franziu a testa assim que ele viu Zawai olhar para ele. Ele não congelou, mas ao invés disso, franziu as sobrancelhas ainda mais. Senhor, é isso? Zawai assentiu. É,
Eu suspeito que esse assunto tenha sido feito pelo Grão-Duque Lionheart. Ele deveria ser capaz de fazer isso. O rosto de Might se tornou feio. Ele não tem nenhuma vergonha. Para lidar conosco, ele sacrificaria as outras pessoas a bordo. Zhao Ai balançou sua cabeça. Para o Grão-Duque, matar outras pessoas como garantia não é importante, contanto que o nosso grupo seja eliminado. Ele será ridicularizado constantemente enquanto nós estivermos vivos. Então como ele poderia deixar essa oportunidade passar? Assim que Stack ouviu sua conversa ele disse, então você está dizendo que foi o Grão-Duque Lionheart quem fez isso? Apenas para nos matar. Zhao Ai assentiu, é altamente provável que seja isso. Desde a Fortaleza das 100 Batalhas, o Grão-Duque Lionheart não parou de me atacar. E no processo inteiro, eu consegui matar aproximadamente 10.000 pessoas do Grão-Duque. Você pode imaginar seu ódio por mim. Irmão Stack, parece que eu te envolvi desta vez. Mas isso parece muito estranho, como eles sabiam que eu embarcaria no seu navio. Might sorriu amargamente, deve ser por minha causa. A cooperação da nossa família Shelley com os outros mercantes é bastante clara para o Grão-Duque Lionheart. Depois que nós chegamos dentro da cidade Rio Puro, o Grão-Duque Lionheart não tentou lidar conosco, então ele talvez tenha colocado sua mão no navio do irmão Stack. Pode ser possível que ele também possa ter organizado algumas emboscadas nas estradas, já que ele não poderia ter certeza se nós continuaríamos por terra ou água. Parece que nós subestimamos ele desta vez. Stack também sorriu amargamente. Ele não pensou que ele se tornaria uma vítima colateral. As tartarugas flecha do Rio Puro eram criaturas difíceis de lidar. Uma única tartaruga pode ser gerenciável, mas um ataque em larga escala como esse era absolutamente um pesadelo para um capitão do navio. Might virou sua cabeça para Stack e disse, Stack, quais meios nós temos para sobreviver a isso? Stack forçou um sorriso enquanto lhe respondia, nós podemos apenas abandonar o navio e pedir refúgio em outro navio para sobreviver, mas esse navio já está acabado. Might assentiu, então nós precisamos deixar o navio para trás. Não se preocupe irmão Stack, a família Shelley certamente compensará você. Esse assunto foi causado por nós, então nós não podemos deixar você sofrer uma perda. Ouvindo Might, Zhao Ai assentiu secretamente. Ele aprovou fortemente a família Shelley. Do seu ponto de vista, Zhao Ai pensou que as pessoas da família Shelley não poderiam ser pessoas más. Vendo a quantidade de tartarugas flechas se juntando abaixo, Zhao Ai disse de repente, eu vou tentar ver se eu posso fazer alguma coisa sobre essas tartarugas. Pode ser que nós não precisemos abandonar o navio. Stack, ancore o navio e faça todas as pessoas se refugiarem no interior. Quando Stack ouviu o que Zhao Ai disse, seus olhos não puderam deixar de iluminar. Então ele imediatamente mandou sua equipe ancorar o navio. Embora Mirt disse que eles compensariam pelo navio, Stack preferia manter esse aqui. Esse navio foi feito por ele do zero. O navio era um membro da família para ele. Ele tinha sentimentos por seu navio, então ele não queria deixá-lo para trás, tanto quanto possível. No entanto, ele ainda preparou os botes salva-vidas. Manter a vida era muito mais importante. Agora que haviam muitas tartarugas flecha no rio, os navios ao redor deixaram as imediações, então não haviam outros navios que poderiam ser vistos por perto. Isso também trouxe mais conveniência para Zhao Ai. O método de Zhao Ai era realmente muito simples. Era baseado no que Laura sugeriu antes, apenas permita que a água do rio entre no espaço. Fazendo isso, as outras criaturas também seriam levadas. Naturalmente, aquelas tartarugas flecha não eram exceções. Quando o navio estava apropriadamente ancorado, Zhao Ai se virou para Stack e disse, irmão Stack, você precisa controlar o navio e retrair as velas. Eu vou fazer o rio mexer muito, então se alguma coisa der errado, o navio talvez vire. Stack pensou que Zhao Ai usaria a magia do elemento água, então ele não perguntou mais nada. Ele simplesmente assentiu e comandou os marujos para baixarem as velas. Então ele foi para o timão e tomou o controle do navio. Vendo que eles estavam preparados, Zhao Ai imediatamente brandiu seu cajado fantasma e foi até o lado do navio. Assim que ele supostamente murmurou um feitiço, ele ordenou para Kair fazer uma fenda espacial no rio e absorver a água diretamente. Será? Might e Stack olharam cuidadosamente para Zhao Ai. Eles não sabiam o que Zhao Ai pretendia fazer. Neste momento,
Na superfície do rio uma fenda espacial apareceu de repente, absorvendo a água do rio. Depois de um tempo, um redemoinho gigante estava sugando tudo em sua direção, até mesmo o navio em que eles estavam embarcados. Mick e Stack estavam assustados. Eles não esperavam que Zhao Ai não usaria magia do elemento água. Ao invés disso, parece que Zhao Ai estava usando a raríssima magia espacial. Magos espaciais eram o tipo de pessoas mais difíceis de se encontrar no continente. Algumas pessoas nem mesmo conheciam muitos feitiços de magia espacial, mas todos eles estavam cientes qual era a magia espacial mais icônica lá fora, que era a fenda espacial. Vendo a fenda espacial na superfície do rio, eles certamente pensaram que Zhao Ai era um mago espacial. Os olhos de Mirt se iluminaram quando ele olhou para Zhao Ai. Ele também louvou fortemente a boa sorte da família. Magos espaciais eram muito preciosos no continente Ark. Todo poder queria obter um mago espacial para si mesmo. Se o fato de que Zhao Ai era um mago espacial se tornasse conhecido, ele conseguiria uma grande recepção em todos os lugares em que eles fossem. Mick e os outros sentiram que a massiva água do rio estava lentamente diminuindo. Com seus olhos nus, eles podiam ver o volume de água que a fenda espacial estava absorvendo. Zhao Ai deixou Kair observar as tartarugas flecha na água. Assim que todas as tartarugas se foram, só então ele parou. Depois de um tempo, Kair informou para ele que todas as tartarugas flecha ao redor do navio, cerca de 300, já haviam sido absorvidas. Zhao Ai imediatamente parou a fenda, deixando a fenda desaparecer da superfície do rio. Enquanto a fenda desaparecia, as pessoas nos botes imediatamente soltaram suspiros de alívio. Embora o navio tivesse soltado sua âncora, eles sentiram que eles ainda iam ser sugados pela fenda. Então, quando eles viram que a fenda sumiu, eles imediatamente relaxaram. Pouco depois da fenda sumir, a nível da água do rio voltou ao normal e se acalmou. Mas as pessoas a bordo no navio olharam para Zhao Ai estranhamente. É preciso saber que magos espaciais eram os mais exaltados dentre todos os magos. E estava claro que Zhao Ai tinha acabado de usar um feitiço de magia espacial. Mick olhou para Zhao Ai e disse: "Eu não pensei que o senhor fosse inesperadamente um mago espacial. Eu fui muito desrespeitoso." Zhao Ai olhou para a aparência de Mick e riu. "Vamos lá, eu sou apenas um mago espacial, não sua mãe. Não precisa ficar sério." Mick também riu. Então Stack veio. Ele olhou para Zhao Ai estranhamente e disse: "Se eu falar para os outros que eu fiz amizade com um mago espacial, ninguém irá acreditar em mim." Zhao Ai e Mick riram. Zhao Ai olhou para o rio e disse: "Aquelas tartarugas definitivamente não são as únicas coisas esperando por nós ao longo do rio. Eu temo que o Grão-Duque Luenart ainda tem truques na sua manga. Nós deveríamos continuar. O quanto antes nós chegarmos na cidade Água Celestial, mais seguros nós estaremos." Stack concordou e imediatamente mandou a equipe preparar o navio para navegar. Zhao Ai pretendia se retirar e disse: "Certo, já que vocês estão ocupados, eu voltarei ao meu quarto para descansar." Então ele acenou sua mão para Mick enquanto ele andava para seu quarto. Mick não o parou, de fato, ele estava ainda mais excitado pela sua família. Para a família Shelley, entrar em contato com um mago espacial era um encontro muito fortuito para eles. Quando Zhao Ai entrou no seu quarto, ele imediatamente foi para o espaço. Depois de entrar no espaço, Zhao Ai ouviu um alerta na sua mente, mas ele não notou o que era. Então quando ele chegou no espaço, ele foi até Kair e disse: "Kair, o que acabou de acontecer?" Kair sorriu e disse: "Jovem mestre, o espaço subiu de nível. A fazenda aumentou um nível, enquanto o rancho subiu 5 níveis, agora está no nível 14. Além disso, o espaço ganhou uma nova função, que é a pescaria. Se o jovem mestre estiver pensando sobre produção de peixe, você pode ir até o rancho, onde o rio está situado. Os animais aquáticos não irão contar com o limite imposto nos animais terrestres. O jovem mestre pode criar outras 10.000 bestas mágicas no rio. Depois de chegar no nível 10, todos os animais criados no rancho serão imediatamente atualizados para bestas mágicas. Então animais comuns serão atualizados para bestas mágicas." Zhao Ai sentiu uma grande felicidade depois de ouvir as notícias. Ele não esperou ganhar tão massivo benefício. Depois de atualizar o rancho para o nível 10, todos os animais dentro realmente se tornariam em bestas mágicas. Além disso,
Ele pode agora criar alguns peixes. Isso era um excelente ganho. No entanto, ele imediatamente teve um pensamento. Ele se virou para Caer e disse: Caer, os peixes de fogo que eu criei dentro da fonte termal estão incluídos na função de pescaria. Caer assentiu: enquanto os animais viverem na água, essa função estará inclusa. Não apenas você pode criar animais aquáticos, a quantidade de animais terrestres que podem ser criadas teve um acréscimo de 10.000 também. Jovem mestre agora pode criar 10.000 bestas mágicas aquáticas, assim como 10.000 bestas mágicas terrestres. Ouvindo Caer, Zhao Ai não pode deixar de rir e disse: bom. Fantástico. Vamos lá, quando nós entrarmos na casa, você terá que me dizer sobre os benefícios da atualização. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.